Já temos muito ainda para falar de mercado. O Benfica rejeitou uma primeira proposta do Trabzonspor por Prestiani. Na Turquia e na Argentina continua a dar-se como quase fechado o negócio entre o Clube da Luz e o Clube Turco. Mas não é isso que está a acontecer. E neste momento os clubes estão muito longe de sequer chegar a um princípio de acordo. A notícia está a ser avançada pelo jornal A Bola. O Benfica não excluiu a possibilidade de analisar uma proposta interessante do Trabzonspor por Prestiani. Ainda não se chegou a esse ponto, mas é muito provável que o Clube Turco volte a fazer uma nova investida pelo extremo argentino de 20 anos. O Clube da Luz pretende 20 milhões de euros para libertar Prestiani. Não sei se é esse o valor mesmo em cima da mesa, Pedro Sousa. Benfica, a informação que tenho é que o Benfica já recusou 20 milhões. Recusou 20 milhões? Portanto, quer mais para Prestiani? A informação que tenho, agora não sei por quanto é que vai sair. Tem a informação do valor ou não. Só sabes que é superior? Não, 20 milhões recusou. Se recusou, não sei se era qualquer coisa mais bónus para chegar a 20, mas a primeira proposta do Trabzonspor, o Benfica recusou. Então acreditas que Prestiani pode estar agora a fazer força também para sair do Benfica e arrumar a um outro clube? Ninguém está a olhar para a cláusula. Portanto, já todos percebemos que ele vai sair. Já todos percebemos isso. Quer dizer, não vale a pena estar a mandar como ao Trincão no Sporting. Já todos percebemos que vão sair. Agora, cada jogador tem o seu valor e o Benfica faz bem estar a esticar a corda e tentar... Mas estica porque sabe que há outros clubes interessados, é isso? Estica porque pode. Se estivesse com as calças na mão com dinheiro para pagar os salários ao fim do mês, era como, não é como se pode, é como se deve. E, portanto, acho que faz bem. Uma coisa é ele ir sair, outra coisa é ele sair pelos valores de quem quer comprar. Isso já é outra coisa completamente diferente. Agora, para mim está muito claro que o Prestiani vai sair e que o chamado caso Prestiani e aquilo tudo que representou a defesa do Benfica, a saída de Otamendi, que era uma grande calçadeira para o Prestiani, levam a este desenlace. Rafael Soares, olhando precisamente para Prestiani e para aquilo que foi esta época, acreditas que é um ativo que o Benfica quer de facto libertar porque pode causar problemas no Benfica, ser um foco de destabilização? Não, eu sei que o Pedro não disse, atenção, estou eu a perguntar. O Prestiani não ficou propriamente com uma boa imagem depois do jogo frente ao Real Madrid. Foi um momento super comentado a toda a escala no futebol mundial. Em relação à qualidade do jogador, mesmo só olhando para a qualidade do jogador, eu não sei se por 20 milhões de euros é mal vendido. Acho que é um bom negócio. Olhando para as opções que o Benfica tem, olhando para o potencial do Prestiani, que podendo evoluir e tem aspectos ainda a evoluir na tomada de decisão sobretudo, e foi um jogador que evoluiu qualquer coisa ao longo do último ano, ainda é um jogador muito jovem, mas tem dificuldades em acreditar que vá ser um jogador para ser titular do Benfica. E olho para o que está acontecendo no mercado, com a chegada do Kaminski, mais para jogar na esquerda, com a possibilidade de Sheldrop ficar. Vamos ver se o Sheldrop... que os 20 milhões. Vamos ver se o Sheldrop fica ou não. Também será importante para o Benfica gerir o dossiê a todos os extremos. Havendo o Luque Bacchio, que pode ser um jogador mais desequilibrador do que Prestiani, na minha opinião, não sendo eu fã do Luque Bacchio, porque acho que também tem uma tomada, muitas vezes joga ele sozinho e a equipa, pronto, são figurantes. Relativamente bem no Mundial. Sim. E teve algumas boas prestações na seleção da Bélgica também durante a última temporada. Foi um jogador muito inconstante no Benfica. Mas há aqui e depois há Rafa, que não sabemos bem para que posição vai contar ainda com Marco Silva, sabendo que Sudakov pode ser a aposta do Marco. Eu continuo a ver Rafa como segundo avançado, até porque é aí que tem jogado, mas, então, Sudakov mas não e deixa Rafa Silva vão disputar esse lugar de segundo avançado. Sim, com perfis muito diferentes. Acredito que Sudakov possa partir à frente, olhando para as apostas anteriores do Marco, mas Rafa vai obviamente ter imensos minutos e não deixa de poder jogar num dos corredores, Rafa. Mas parece-me que deve ser sempre visto como alternativa. A posição de Rafa é segundo avançado, ponto. Foi essa a posição então, em que Rafa rendeu mais nas últimas temporadas. É dispensável para Marco Silva? Não é dispensável, tanto é que o Benfica não o vende ao desbarato. Então 20 milhões é um valor justo para acho que 20 milhões seria um valor justo, seria uma boa transferência. Olhando para o percurso de Prestiani e do Benfica, olhando para as opções que o Benfica tem, não vai ser um titular do Benfica, tenho isso quase como adquirido, se ficar no clube. Portanto, acho que o Benfica deve ouvir as propostas, porque acho que o Benfica tem melhores opções internamente.
E é por isso que está a rejeitar esta proposta do Trabzonspor de 20 milhões de euros, Gonçalo, porque lá está, sabe que poderão surgir outras ofertas por Prestiani e por isso pode fazer o encaixe maior? Sim, eu creio que o Benfica só venderá por um valor que considera justo. Porque Mas estão lá perto. Sim, porque não é um jogador que seja... Mas o Trabzonspor, desculpa, o Trabzonspor está lá perto ou outros clubes estão lá perto? O Trabzonspor. Sim, não é um jogador que esteja a mais, propriamente. E, portanto, é um jogador que, estando bem, também consegue entregar. Agora, existir um valor justo, e eu tenho insistido aqui a questão do extremo direito, sendo que é sempre com a mesma premissa, que é, se o jogador identificado que está vier muito bem, se não tiver identificado, ou se aquele jogador bater na trave e sair, a não ser que saia alguém. Ora, se sair Prestiani, aí é na MUS que tem que vir mesmo alguém. Não há hipótese, nem que seja o plano C. Se o A e o B falharem, mas tem que vir o plano C. Tem que vir alguém. Agora, a questão do outro, logo se vê se o plano A vem ou não. Mas parece-me que o Benfica está mais preocupado esta temporada em criar maior desequilíbrio no jogo pelos corredores laterais. E, portanto, criar aqui maior impacto e maior incerteza pelos três corredores, mas essencialmente jogadores que consigam imprimir alguma velocidade também ao jogo, sem perder o critério. E depois a questão de perceber, durante este período, vemos ali vários momentos de cenário de pré-temporada, alguns jogadores que possam ou não também da formação aproveitar. Eu diria que não mais do que 4, 5, eventualmente, para fechar o lote, e alguns a dar boa mostra, o que significa que já é um número aceitável, considerando para ser aposta. Foi aquilo que nós falámos sempre aqui. Não é só para mostrar um número, isso também cá estaremos depois para ver essa utilização. Mas a ideia será sempre tu não deixar os jogadores da formação reféns dentro de um plantel se depois não têm competição. E o ioiô ou o elevador de ir a B, cima, baixo, se for uma recorrência, eu não acho que seja uma grande vantagem para jogadores que já estão ali no ponto repousado. Já que falas desse cima-baixo, tu de manhã dizias que Prestiani, não sei se foi esta a expressão que utilizaste, confesso, mas que acabava por ser um dos mais prejudicados porque passou por muitos treinadores, acabou por jogar em posições diferentes. Sim. Pois, era mesmo isso que eu ia perguntar. Continuas a acreditar que Prestiani é um dos mais prejudicados? Por exemplo, António Silva, que jogou sempre na mesma posição, mas também passou por muitos treinadores que fizeram parte do Benfica nos últimos anos. Sim, eu falei sobre isso, mas colocando a sílaba tónica no fator idade. Ele tem agora 20 anos, portanto, ele em 4 anos, ficou muito novo, ele em 4 anos apanhar 4 treinadores não ajuda. Porque também é muito novo. Os jogadores estão talhados para, no futebol profissional, terem que se adaptar àquilo que vão encontrar. Também ter jogadores formatados só para uma coisa não é bom. Para eles, para a vida deles. Pode ser bom para o clube em questão, quando os consegue aproveitar, mas depois para a vida do jogador profissional não é bom. O jogador profissional tem que estar habilitado, hoje apanha um treinador que gosta de ser de uma forma e amanhã de outra. Portanto, tem que estar habilitado a. E isso pode ter sido bom para o Prestiani e algumas ferramentas, mas para ter rendimento e performance alta, não é, para um jogador tão novo, pode ter sido prejudicial até em função... Mas foi José Mourinho que começou a dar mais rendimento a Prestiani, ou seja, conseguiu retirar o melhor do argentino? O Prestiani, no princípio, até jogou com médio ofensivo. Foi aproveitado como médio ofensivo no corredor central. Aquilo que foi o aproveitamento de Prestiani, e eu disse isto hoje de manhã, de Prestiani e de Shelby da época passada, foi o que teve mais impacto, foi de jogadores dispensáveis para jogadores cruciais no final da temporada. Isso foi uma evolução brutal, mas ao início, o treinador tem que ter sempre mérito nessa evolução, mas quando tu estás na porta de saída, há sempre muito mais mérito ao início dos jogadores, que é deixa-me agarrar-me à vida e eu não vou a lado nenhum, vou mostrar que sou capaz. E depois, a partir daí, naturalmente, quando o treinador começa a perceber que, deixa lá ver que afinal tem aqui mais para desenvolver, dar as oportunidades. E até houve umas lesões pelo meio a ajudar e tal. Sim, também é verdade. Falando então de extremos e pegando também em Sheldrup, Pedro Sousa,
Certo é que valorizaram. O Prestiani custou 9 milhões e meio, se não me engano, ou cerca de 10 milhões ao Benfica, e agora já está a ser avaliado em mais de 20 milhões. O Benfica pede isso. Mas Sheldrup está a fazer sucesso no Mundial, acaba por ser mais valorizado também por isso. Mas qual dos dois é mais dispensável para a equipa de Marco Silva? Prestiani? Vamos lá ver. Não se pode olhar assim. O Prestiani tem até 2029, creio, e o Sheldrup até 2028, o que é uma grande diferença. Outra coisa que é uma grande diferença, o Prestiani não tem nenhuma proposta de renovação de contrato e o Sheldrup tem uma boa proposta de renovação de contrato. E, portanto, isso logo é um indicador. O Benfica conta muito com o Sheldrup, se puder vender Prestiani, vende. Porque a cláusula de Prestiani não falamos nisso, é de 100 milhões de euros. Já agora que falamos em cláusulas, quanto a Sheldrup, foi o jogador do Benfica que mais valorizou nos últimos 6 meses, para mim foi o mais surpreendente de todos. Está a aproveitar bem sair do banco na seleção da Noruega e é suplente de um jogador muito, muito interessante, que ainda é mais novo que ele, creio, o Nusa. Acho que o Benfica sabe isso. Se está à espera de propostas, já não estamos a falar aqui de 20 milhões, mas provavelmente um valor, olha, como sai agora o Morten Newman, 40, 45 milhões a 2 anos de final do contrato, acho que é um bom negócio para o Benfica.